Seja bem-vindo, bem-vinda a mais essa quarta de aula aqui na GZM. Boa noite para todos que estão aqui já nos assistindo. É um prazer estar aqui com você de forma bem tranquila e num dia espetacular, né? Vamos só arrumar aqui nosso fio. Pronto! Já estamos novamente aqui com vocês para poder trazer conteúdos diferenciados de qualidade para que você possa o quê? Aprimorar a sua empresa aí na sua cidade. E já aproveito pedindo para você duas coisas. Coloque aí quem está já visualizando nosso material, nossa live, já coloca a cidade de onde você está e o estado e já dá um curtir aí. Se está gostando, já dá o curtir e compartilha esse material com as pessoas que você conhece para poderem também estar se desenvolvendo. É um prazer estar aqui com você mais essa semana, Selma, Giri Paula, Ana Biara, Renata, sejam todas bem-vindas a mais este encontro, a um encontro que nós temos por objetivo o quê? Nós vamos falar hoje sobre carboxiterapia com finalidade corporal. Então, nós vamos começar algumas aulas onde nós falamos temas corporais. E por que isso? Porque agora nós já estamos entrando num período que vai o quê? Que já vai começar os nossos clientes a buscar esse tipo de procedimento. Então, se eles vão começar a buscar, está na hora já de começarmos a conversar sobre eles, novas terapias, novas técnicas. E eu já começo a questão da carboxiterapia, que tem muitas pessoas que não gostam de carboxiterapia porque dói. E se você assistir até o final dessa aula, você vai entender por que dói e prometo para você que você vai passar a fazer carboxiterapia sem dor. Você vai conseguir aplicar no seu paciente de forma muito tranquila e o seu paciente não vai sentir o desconforto da dor exagerada que todas as pessoas fazem o quê? Reclamam. Quantos profissionais que hoje já diminuíram muito o uso da carboxiterapia? Por quê? Porque dói. Dói a aplicação. Quando eu comecei com carboxiterapia, há 7 anos atrás, nossa senhora, eu não aguentava. Eu mesmo fazia em mim e era dolorido. E aí eu comecei a entender o processo da carboxiterapia, entender o mecanismo de ação, como que é a ação da carboxiterapia no nosso organismo, principalmente para gordura localizada e celulite. E essas duas características me levaram o quê? Me levaram a montar um método que praticamente hoje eu faço a carboxiterapia e saio sorrindo. Faço carbox nos meus pacientes e também não tem esse problema. Lógico que um paciente que tem maior sensibilidade à dor a outros procedimentos, ele também vai ter sensibilidade à carboxiterapia. Isso não vai ter jeito, tem como melhorar ainda mais, mas chega a um limite, tá? Então, se você quer entender como vai acontecer isso, hoje eu vou explicar para você de forma tranquila como que você vai conseguir fazer este procedimento de forma o quê? Prática, rápida e também sem dor. Combinados? Então, vamos começar nosso material? Olha lá, Luana, Manuelita, Onyx, Selma, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a nosso conteúdo da semana. Já aproveito aí, se vocês quiserem, já vão deixando seus likes, já vão compartilhando. Eu sei que esse pessoal já está praticamente todo mundo inscrito. Já divulga para outras pessoas também, para outros colegas. Manda mensagem para os amigos, para as amigas, para podermos o que? Cada dia aumentarmos mais ainda nossos seguidores e difundirmos o nosso conteúdo para melhorar o que? Melhorar a área da estética, melhorar a formação dos profissionais para que nós não encontramos o que eu encontrei hoje. Hoje foi muito engraçado, um paciente, ele entrou em contato por um anúncio
Nós fazemos aqui a parte de tráfego pago e ele entrou em contato com um anúncio para ser paciente modelo aqui na nossa clínica escola. E aí, a primeira pergunta que ele fez: qual é o profissional que vai realizar a aplicação? É médico ou é outro profissional? E aí, lógico, fechou com a gente, mesmo sabendo que não são os médicos que vão estar acontecendo, vão estar realizando, porque primeiro você explica para ele as características e o atendimento diferenciado fez com que ele mudasse a opinião dele. Então, tome cuidado muito com isso. Você hoje, profissionais perdem muito cliente porque os próprios profissionais estão o quê? Fazendo com que diminua a qualidade da área. E nós precisamos o quê? Melhorar essa qualidade para não termos esse tipo de característica, esse tipo de problema. E então, eu aconselho vocês a divulgar esse material, aumentarem a visualização nossa para poder cada vez mais passar o quê? Esse conteúdo para outras pessoas. Boa noite, Pati. Boa noite, Luana. Sejam todos bem-vindos. E vamos começar com o nosso conteúdo agora, né? Então vamos lá para a nossa aula do dia. Podem fazendo perguntas aí que o que eu conseguir responder no meio da aula, ok. Caso contrário, vamos para o final da aula no momento de perguntas e respostas, tá bom? Então, se estão gostando, já aproveita aí, já deixa o seu material. Se vocês estão vendo aqui, ó, no cantinho hoje tem um produto aqui para nós conversarmos no final da nossa aula. Combinados? Então, bora lá, pessoal. Carboxiterapia para celulite e gordura localizada. É uma técnica boa para ser realizada? É um procedimento que vai gerar um resultado satisfatório para o seu paciente? Sim, sem dúvidas nenhumas. É uma das técnicas onde você consegue um resultado expressivo, um resultado rápido e também um resultado que o paciente que faz aquela tríade que a gente sempre fala, a tríade da gordura localizada, atividade física, redução nutricional e atividade estética, ele vai conseguir perder o quê? Muita medida e eliminar muita gordura. Porque é uma técnica onde você vai estimular a queima da gordura localizada. Então, aonde você aplica a carboxiterapia, você estimula a queima de gordura. Lembram o que é a queima de gordura? Nós já falamos em outros vídeos aqui. Quando a gente fala em queima de gordura, é transformar essa gordura em energia. É estimular o nosso organismo fazer o quê? A produção e a transformação de gordura em energia. Como que você faz isso? Qual é a característica? Você utiliza a beta-oxidação e a ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, lá da bioquímica básica. Você consegue fazer isso de forma prática, gerando o quê? Energia para o organismo, vai gerar também CO2, esse CO2 e água vai para a corrente sanguínea ser eliminado o CO2 via pulmão e a água vai para a corrente sanguínea ser eliminada via urina. Então, essa transformação lá na respiração celular vai gerar energia, água e CO2. E quando ele gera isso, você consegue o quê? Com atividade física, com uma atividade laboral, gastar essa energia. Gastou essa energia, então eu transformei a gordura em energia e eliminei essa gordura gastando a energia. Então, nosso principal objetivo é o quê? É fazer a quebra da gordura em energia com a carboxiterapia. Então, como que funciona a carboxiterapia? Nós vamos administrar o quê? Gás carbônico. O nosso objetivo é fazer a administração o quê? De CO2. Então, eu tenho faniquito, tá? Pessoal da
pessoal da farmácia tem faniquito quando você coloca uma fórmula química e ela está errada. CO2, o 2, ele é subscrito, tá? Então já digo para vocês, sempre que você escrever, coloque incorreto, mesmo no computador, tá? É assim que você escreve o que? CO2, O2, todas as fórmulas C6, H12, O6, então todos os números são subscritos. Não esqueçam disso. Então vamos lá. Quando a gente fala então em carboxterapia, nós estamos falando da administração de gás carbônico medicinal no tecido, no tecido do seu paciente. Qual tecido? Ou no tecido subcutâneo ou no tecido dérmico, por via intradérmica. Então, ou você aplica na derme ou você aplica no tecido subcutâneo. Qual é a característica do gás carbônico? O gás carbônico medicinal, ele é um gás carbônico, é o CO2 que está no ar, só que ele é estéril. Então, ele não tem o que? Micro-organismos, nenhum tipo de micro-organismo patogênico. Então, ele foi esterilizado e envasado em cilindros. Então, quando você compra um aparelho de carboxterapia, esse aparelho você também tem que adquirir o quê? Um cilindro de CO2 medicinal. Você tem de vários tamanhos, e aí vai depender muito do seu uso. Então, um cilindro de 4 litros, de 3 litros, de 10 litros, vai depender qual que você vai, da sua demanda de CO2, de carboxterapia. Um cilindro de 4 litros dura muito tempo, fazendo diariamente 6, 7 pacientes, ele vai durar aí praticamente quase um ano, né? Então, ele tem uma durabilidade muito boa. Você consegue aplicar muitos pacientes no volume correto, na quantidade correta e ele não vai terminar. Se você cuidar dele bonitinho, vai demorar aí um bom tempo para terminar. Então, é uma técnica altamente rentável. Ela tem um baixo custo. Por que é baixo custo? Porque um cilindro hoje é uma recarga, custa em média, depende da região, lógico, em média R$ 400. E essa características desse procedimento de R$ 400, você vai fazer muitos, mas muitos pacientes mesmo, cobrando aí na faixa. Cada região tem um preço. Tem regiões que cobram em torno de R$ 90 a R$ 250 a sessão. Então, é uma técnica altamente rentável, tá? Dá para fazer esse material, essa sessão de forma muito tranquila, muito prática e altamente rentável. Isso que é legal dentro também dessa técnica. Então, o que vai acontecer? Quando você aplica o gás carbônico no seu paciente, o gás carbônico ele não pode ficar dentro do seu organismo. Ele obrigatoriamente ele tem que ser o quê? Eliminado do seu organismo. Então, se você aplicar intradérmica, subcutânea, intramuscular, qualquer região que você aplique, esse é um gás que ele é produzido no nosso corpo, então na expiração sai o CO2. Lembra quando nós falamos a questão de que quando você transforma a, a glicose, os carboidratos, os lipídios em energia, você libera CO2? É o mesmo CO2. Só que esse você vai pegar, comprar industrializado e o outro você está produzindo. E ele vai sair da mesma forma, os dois, do seu organismo. Então você aumenta a concentração tecidual de CO2 medicinal. O que vai acontecer quando você aumenta essa concentração? Você vai gerar uma irritação nesse tecido. Você muda o pH do tecido e aí ele precisa ter uma dinâmica para eliminar esse CO2. Então, o nosso organismo vai fazer o quê? Ele não gosta desse material, então ele joga fora. Então, a técnica de carboxterapia é você aplicar o gás carbônico medicinal no local de ação. Então, semelhante à intradermoterapia, aonde você aplica é aonde vai fazer o quê? O efeito. Então, o efeito ele é localizado. Qual é a indicação dessa técnica?
Como você pode aplicar por via intradérmica e subcutânea, você vai utilizar ele quando aplicado por via subcutânea. Você trabalha o quê? Gordura localizada e celulite. Sempre pensando em queima de energia. Tá? Então, sempre pensando na queima de gordura e produção de energia. Esse é o objetivo da carboxiterapia para via o quê? Subcutânea. Se você aplicar por via intradérmica, você está gerando o quê? Um processo inflamatório, gerando um aumento de ATP. Então, você está fazendo o quê? Você está acelerando o metabolismo. Então, você vai ter o efeito o quê? De produção tecidual. O que vai gerar essa produção tecidual? Você gera o quê? Me conta. Colágeno e elastina. Então, você vai ter o quê? Um rejuvenescimento daquela região. Você vai ter como também efeito de produção de um efeito lifting. Então, você faz pequenas pápulas, tá? Na intradérmica e você consegue o quê? Acelerar o metabolismo. Gilmárcio, ele é um bom estimulador? Porque quando você está estimulando a produção de colágeno, nós estamos falando que ele é um bioestimulador de colágeno. Ele é um bom bioestimulador de colágeno? Mais ou menos. Ele não é excelente, tem técnicas melhores. Ele tem um resultado muito melhor, muito mais satisfatório, tá? Para o quê? Gordura localizada e celulite. Então, quando você pensa em gordura localizada e celulite, técnica de carboxiterapia é excelente, é fantástica. Mas pensando em rejuvenescimento, se você não tem outra técnica, o paciente não consegue pagar outro tipo de sessão, aí sim você faz. Caso contrário, busque o quê? Outra técnica, como um microagulhamento, uma radiofrequência, um bioestimulador de colágeno injetável ou fios de PDO. Eles te dão, ou também ultrassom microfocado, eles te dão um resultado muito mais interessante do que só essa ativação de metabolismo, tá? Esse acelerar do metabolismo. Agora, por via intradérmica, também você pode trabalhar o quê? Algumas manchas. Principalmente manchas na olheira. Gilmárcio, como assim manchas na olheira? Ele atua também no melanócito? Não. O que acontece? Nós temos dois tipos de mancha. As manchas que são por acúmulo de melanina e as manchas que são por acúmulo de hemosiderina. O que é a hemosiderina? Lembra quando fica roxo? Quando você tem um extravasamento de sangue e fica roxo no tecido, quer dizer que você tem o quê? Hemoglobina naquele tecido que está parado. Essa hemoglobina, ela começa a ser degradada, ela começa a ser quebrada e ela é o quê? Absorvida, tá? Quando ela é absorvida na forma de hemosiderina, que é o produto de degradação da hemoglobina. Então, é a hemoglobina quebrada. Na região aqui dos olhos, na bolsa aqui da olheira, é muito comum acontecer o quê? Algumas pessoas têm problema de circulação nessa região. O fluxo sanguíneo é mais baixo. E ao ser mais baixo, é mais lento, ele começa o quê? Não captar essa hemosiderina e retornar para a corrente sanguínea. Ela fica acumulada no tecido. E aí fica o quê? Esverdeada essa região. Então aquela olheira esverdeada, ela vai ter como característica ser o quê? Acúmulo de hemosiderina. E essa hemosiderina, você consegue eliminar ela, você consegue fazer com que o seu organismo reabsorva, utilizando quem? A carboxiterapia. Você consegue ter um tratamento espetacular com essa técnica. Tá? Então, sempre que você for analisar uma mancha na região dos olhos, tá? Sempre que o paciente fala assim, eu estou com uma olheira muito feia, tudo,
use a lâmpada de Wood, tá? A lâmpada de Wood, você vai conseguir o quê? Fazer a diferenciação das manchas por hemosiderina ou por acúmulo de melanina, uma ou outra. Por acúmulo de melanina, você consegue visualizar adequadamente na lâmpada de Wood. Já a de hemosiderina, você não visualiza. Então, ela tem essa diferença na luz ultravioleta. Consequentemente, você já sabe como fazer o tratamento dela. Então, vale muito a pena para este tipo de técnica. A aplicação, em breve, vocês vão ver também aqui um vídeo sobre a aplicação para as manchas nas olheiras quando você usa a carboxiterapia. Então, não deixe de ver essa ação, tá bom? Então, essas são as principais indicações da carboxiterapia. Tem outras? Tem. Mas as que dão melhores resultados são essas 3 indicações, tá? Gordura localizada, pensando gordura e celulite, emagrecimento, a parte de rejuvenescimento e também o que? As olheiras. Gilmárcio, tem uma outra também muito boa, estava esquecendo dela, que são as estrias. Para as estrias, eu falei para vocês que eu não gosto para produção de colágeno e produção de tecido, quando você pensa em rejuvenescimento. Agora, quando você pensa em estrias, coloque sempre, tá? Coloque sempre essa técnica no seu tratamento. Ela sozinha vai te gerar a melhor resposta? Não. Mas ela associada com microagulhamento, com peeling, com outras técnicas, ela vai te gerar uma resposta espetacular. Por quê? Ela vai produzir o tecido abaixo da estria, vai separar aquele tecido da estria, possibilitando você o quê? Retirar esse tecido de cima. Então você consegue uma recuperação dessa estria muito mais significativa. Você deixa ela praticamente fininha, praticamente imperceptível dentro do seu paciente, tá? Então é uma técnica que vale muito a pena quando você usa as técnicas de carbox para a estria. E depois, como que funciona então a ação da carboxiterapia? A carboxiterapia, ela é uma técnica onde a gente fala assim, ó, você entrega gato e recebe lebre. Ué, por que isso, Gilmárcio? Como assim? O CO2, ele é tóxico para o nosso organismo. Ele não serve para tratamento de nada no nosso organismo. Do jeito que você aplica o CO2 no seu paciente, esse CO2 ele vai ser o quê? Eliminado pelo ar e rapidamente. Mas, Márcio, mas você está falando que a técnica é boa, mas você tá falando que ele não fica tanto tempo assim? Não. Em minutos, esse CO2 é eliminado do seu organismo. Você já começa a expirar de forma com maior volume de CO2, de forma que esse material que você acabou de injetar vai ser eliminado do seu corpo. Mas espera aí, então como que acontece o efeito da carboxiterapia? Eliminando o CO2. Toda vez que você produz CO2 aqui no tecido, ó, então você está lá produzindo CO2 no tecido, ó, eu coloquei o CO2 no tecido. Esse CO2 não fica ali no tecido, esse gás carbônico sai. E ele sai rapidamente, ele vai para onde? Ele vai para a corrente sanguínea, ele vai lá dentro da hemoglobina, dentro da hemácia, tá? Ele vai lá para a hemácia, porque ele não pode ficar no tecido. Lembra que eu falei que ele diminui o pH e ele irrita bastante o tecido? Então, seu organismo já leva ele para a corrente sanguínea rapidamente, e lá na corrente sanguínea ele vai reagir com quem? Com as hemácias, com os glóbulos vermelhos.
Para ele entrar na hemácia, toda vez que entra na hemácia, toda vez que ele passa pelo tecido, o que acontece? A hora que ele passa pelo tecido, vem no sentido contrário um oxigênio, uma molécula de O2. Então, o que vai acontecer? Toda vez que você tem a aplicação de um CO2, esse CO2, uma molécula vai sair da célula e vai para a corrente sanguínea. Essa molécula de CO2 que saiu da célula e foi para a corrente sanguínea, para ela passar pela membrana, eu tenho o quê? A entrada de uma molécula de oxigênio. Então você tem uma troca gasosa. Quando você joga esse CO2 para a corrente sanguínea, sai um oxigênio lá do sangue e vem para o tecido. Então você faz o quê? A inversão gasosa. Você faz a troca gasosa no seu tecido. Então você aplicou CO2 no abdômen, por exemplo. O que vai acontecer? Esse CO2 vai para a corrente sanguínea e vem o oxigênio para o abdômen. Então eu aumento o quê? A oxigenação tecidual. Quando eu aumento a oxigenação tecidual, eu aumento a produção de energia. Lá na cadeia transportadora de elétrons, eu preciso do oxigênio para produzir ATP. Então, o que vai acontecer? Quando eu aumento a quantidade de oxigênio no meu tecido, consequentemente, eu aumento a produção de ATP. Para produzir o ATP, eu preciso de quem? Da gordura. Então, eu pego a gordura, levo ela pela beta-oxidação, ativo o ciclo de Krebs, mais ativo a cadeia transportadora de elétrons até no final produzir o ATP. Com isso, eu consigo então o quê? Queimar mais gordura. Queimo gordura, eu queimo carboidrato, eu queimo toda molécula energética usando essa técnica. Então, o que vai acontecer? Esse CO2, quando ele vai para a corrente sanguínea, cada CO2 que vai, entra no tecido que é um oxigênio. E cada oxigênio que entra, produz uma molécula de ATP. Então, quando você vai colocar grande quantidade de CO2, vai entrar grande quantidade de oxigênio e vai ser transformado em grande quantidade de ATP, de energia. Isso quer dizer que o seu paciente precisa o quê? Gastar energia no dia que ele faz a técnica de carboxiterapia. Ele precisa aumentar o quê? A atividade física. Literalmente, no dia que ele faz a carbox, ele tem que fazer uma atividade física logo em seguida. Quanto mais rápido ele fizer aí nas horas seguintes, melhor ele vai o quê? Aproveitar essa técnica. Isso quando eu estou pensando em gordura e celulite. Quando eu estou pensando na parte de produção de tecido, nas estrias, nas manchas, aí o mecanismo ele vai ser o quê? Ele vai ativar com a produção de energia, com a presença de oxigênio, ele ativa outras reações também. Então ele vai estimular a produção de colágeno e também de elastina e toda a produção tecidual ali na região dérmica. Então você tem esse mecanismo. E quando acontece essa saída do CO2, esse CO2 vai para dentro da hemoglobina, formando o que a gente chama de carboxihemoglobina, tá? E essa carboxihemoglobina também vai para o pulmão para eliminar esse gás carbônico e pegar o quê? O oxigênio da respiração. E também uma parte dele, ele vai na forma do quê? De ácido de bicarbonato, de ácido carbônico, que também vai controlar o quê? O pH sanguíneo. Então você vai melhorar ainda o pH sanguíneo, ele vai neutralizar ali o pH sanguíneo, mantendo ele de forma estável. Então é uma técnica extremamente segura. Por quê? Esse CO2 que você aplica, ele caiu na corrente sanguínea, ele vai ser capturado pela hemoglobina
e vai ser ou transformado em carboxiemoglobina ou ele vai ser transformado em anidrido carbônico, que vai o quê? Andar na corrente sanguínea de forma tranquila. Então é muito sossegado essa técnica, é bem tranquila. O que acontece é que você está administrando um gás no seu paciente e isso gera um certo desconforto. E é esse desconforto que as pessoas, os nossos clientes, não são o quê? Tão fãs disso. Tá certo? Então, essa é a característica do efeito do CO2 dentro da carboxiterapia. Então, você entra CO2 e o que faz efeito mesmo é o oxigênio. Essa é a característica desta técnica. Eu queria aproveitar aqui para vocês, só para falar para vocês um pouquinho também, que nós lançamos hoje um e-book, é lançamento desse e-book que está o quê? Preparado para clínicas na área da saúde. Tá? O que é esse e-book? Esse e-book é o segredo para conquistar 5 vezes mais clientes em 30 dias na sua clínica. Como que funciona? São estratégias de marketing, tanto marketing pago quanto marketing orgânico, que você pode aplicar no seu espaço para quê? Para alavancar o seu negócio, para atrair maior número de clientes, técnicas, estratégias para você conversar com esses clientes que você atraiu e converter eles em clientes. Então, associando tanto o funil de vendas quanto o sistema Aidala, onde você junta esses dois e você consegue o quê? Atrair e converter muito mais pacientes. E lembrando que o mais importante é fazer o quê? É você conseguir também, além de atrair esses clientes, você precisa fazer a recompra desses clientes, continuar o tratamento dele por longo período. Quanto mais tempo você continua esse tratamento, vai ser o quê? Mais efetivo, mais lucrativo esse cliente para você. E você que está trabalhando dentro de uma clínica, por mais que nós somos profissionais da área da estética, nós somos empresários. Nós somos profissionais da área de saúde, mas nós somos empresários. Quando você monta a sua clínica, quando você quer empreender, nós somos primeiro empreendedores, depois é que nós somos técnicos. Então, nós somos técnicos na hora que nós estamos realizando o procedimento de carboxiterapia, que você vai ver daqui a pouquinho como faz. Já fora do procedimento, nós temos que captar os nossos clientes. E como que nós vamos fazer isso? E aí tem toda uma estratégia para você fazer. E ele está com um preço promocional para essa semana. Tá? Então, essa semana está num preço promocional. Para vocês terem uma ideia, como está lançando hoje, nós estamos com o link já de compra. A página de vendas ainda não ficou pronta. Tá? A página de vendas ainda não está pronta. Esse e-book tem 40 páginas com o que nós temos de estratégias para alcançar os nossos clientes, os nossos potenciais pacientes e convertê-los em pacientes. Na descrição aqui do vídeo, você encontra esse link, que é esse link aqui, ó. Você vai encontrar esse link que está aqui embaixo da minha imagem e você pode adquirir lá por R$ 29,90. Não está um absurdo o preço, é para você ler esse material de forma o quê? De forma a conseguir o seu resultado já nos próximos dias. Implementou, organizou, eu tenho certeza que se você aplicar as estratégias corretas, tanto no orgânico quanto no pago, você vai conseguir alcançar muito mais clientes, atrair muito mais pessoas e converter essas pessoas em clientes do seu espaço. Tá? Então, já dou essa dica para vocês para você não perder tempo. Se você quiser, no final do nosso material, você vai lá na descrição do vídeo e você vai ter todo o link. É só clicar lá que você já vai no link de checkout. Você ainda pode parcelar esse valor em 6 vezes lá no cartão. Tá? Vai dar, se eu não me engano, R$ 5 e alguma coisa por parcela. Então, tá assim,
super, super, super barato, tá? Então já aproveita, depois que terminar a nossa aula aqui, já corre lá para fazer também a aquisição desse e-book e começar, além de se preparar para a parte técnica, também preparar a parte o quê? Empresarial. Vamos lá então? Bora continuar nosso conteúdo aqui. Então, entenderam o mecanismo de ação? Já viu como funciona? Eu falei de forma bem tranquila aqui, bem rápida, para você entender que quem faz o efeito da carboxiterapia não é o CO2. E sim, quem é? O oxigênio. É ele que vai fazer toda a ação dentro do seu organismo. E aí, como que vai então fazer com que ocorra a eliminação da celulite e da gordura localizada? Olha lá, se eu aumento o oxigênio, eu aumentei o oxigênio, qual vai ser a característica? A partir do momento que eu aumento o O2, eu vou estimular quem? A cadeia transportadora de elétrons. Então, eu estimulando a cadeia transportadora de elétrons, eu vou produzir maior quantidade de ATP. O que é ATP? Energia. E da onde que vem essa energia? Por onde que veio essa energia para ser formado esse ATP? Esse ATP ele veio da onde? Das biomoléculas energéticas. Quem são as biomoléculas energéticas? São os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Então, os monossacarídeos, os ácidos graxos e os aminoácidos que estão dentro da célula. Quando você aplica onde tem gordura, o que vai acontecer? Ela vai pegar quem? O adipócito. Então, ele vai ter uma ação mais significativa dentro do adipócito. Por quê? O adipócito ele tem também mitocôndria, que é onde vai acontecer todo esse processo da beta-oxidação, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons. Vai ser dentro da mitocôndria. Então, lá dentro, dentro do próprio adipócito, ele já transforma em energia. E essa energia vai ser disponibilizada. Você também vai ter o quê? Produtos que vão ser liberados para que seja energia gasta em outras regiões. Então, é extremamente importante e fundamental que o seu paciente faça o quê? Atividade física, gasto de energia logo após as sessões. Porque assim ele vai conseguir o quê? Gastar essa energia produzida e vai aproveitar ainda mais aquele oxigênio que está ali no tecido. Vai produzir ainda mais energia com a sua técnica de carboxiterapia. Por isso que ela te dá muito resultado. Para quem? Para quem faz atividade física. Para quem faz atividade física, o resultado da carboxiterapia é perfeito. Em poucas sessões você já consegue visualizar uma mudança no perfil do seu paciente. E aí você vai ter o que? A mesma ação na celulite. Lembra que eu sempre falo para vocês que a celulite é acúmulo de gordura? Se ela é acúmulo de gordura, o que vai acontecer? Também vai diminuir a quantidade de gordura naquela região. Diminuindo a quantidade de gordura, melhora o processo inflamatório, vai diminuir esse processo inflamatório, vai melhorar a circulação e vai melhorar o aspecto da celulite. Então, é assim que funciona o mecanismo para o tratamento de celulite e para também o tratamento de gordura localizada. Muito tranquilo, muito prático, e você vai administrar como? Você vai sempre fazer via subcutânea. Então, celulite e gordura localizada, você administra como? Por via subcutânea. Então, sempre a aplicação é subcutânea. Então, você vai usar o quê? Um ângulo de 90 ou 45 graus na sua agulha e vai usar a agulha o quê? 13 por 3. Aquela agulha o quê? Amarelinha.
Então, aquela agulha amarelinha é a melhor agulha para você fazer a carboxiterapia. Então, use ela porque ela é muito fininha, muito tranquila. E a mesma agulha você vai usar para a intradérmica, quando você vai fazer a parte de manchas, rejuvenescimento, estrias. Você também usa o quê? A agulha amarelinha. Só que aí, ao invés de você entrar com 90 ou 45 graus, você vai fazer pápulas, pequenas pápulas ou retroinjeção, bem superficial, então no ângulo de 5 a 15 graus, de forma muito tranquila também para o tratamento. E aí, quais são os parâmetros da técnica que você vai utilizar? Então, para a gente falar dos parâmetros, nós vamos falar do quê? Nós vamos falar aqui do nosso aparelho primeiro. Então, antes de falar sobre a técnica, antes de falar os parâmetros, nós vamos falar do nosso aparelho. Está aqui o nosso aparelho. Esse é o aparelho de carboxiterapia. Aqui atrás está aonde fica o cilindro dele. Então, nessa região vai ficar o cilindro. E aqui tem o aparelho. Normalmente ele vai estar o quê? Aqui em cima, ó. Se você olhar do meu lado, aqui ele vai estar aqui, ó. Tá? Então, é aqui que ele fica. Eu tirei ele para que mostrasse melhor para vocês. E esse aparelho, ele é um aparelho muito tranquilo de mexer, muito sossegado, e ele tem alguns parâmetros. Quais são os parâmetros principais dele? Vamos lá. Ele tem qual? O primeiro parâmetro, ele vai ser o set volume. O que é o set volume? O set volume é o volume de gás que está programado para entrar no paciente. Então, por exemplo, eu quero colocar 100 ml no meu paciente. Eu vou lá, programo meu set volume de 100 ml. Quer dizer que a hora que eu apertar Start, ele vai liberar 100 ml no meu paciente. Deu 100 ml, ele para. Ah, eu quero 50 ml. Programo 50 ml, dou Start, ele vai lá e, a hora que deu 50 ml, ele para. O que acontece? Tem também a opção de você colocar no livre. O que é o livre? Ele vai ficar jogando, ele vai liberar CO2 direto, sem parar. Então, apertou Start, ele libera CO2 até você apertar Stop. Então, ele não vai parar. Já quando você coloca, por exemplo, assim, 100 ml, você deu Start, ele começa a liberar o gás, a hora que passou 100 ml, ele desliga. Então, você pode escolher uma ou outra forma. Eu, particularmente, sou muito mais de usar o que? O livre, porque aí você vai controlando o quanto de gás você deseja. Ah, Gilmárcio, mas e aonde que você vê quanto de gás está entrando no seu paciente, se já que está livre? Eu tenho aqui o volume total. Aqui esse volume é o volume total de gás que já entrou no paciente durante a sessão. Então, você vai ter o volume, vai ser o quanto de gás passou pelo aparelho da hora que você ligou para aquele paciente. Então, você deixa ele zerado quando começa o paciente e você vai subindo essa quantidade de gás. Qual é o limite por sessão? Normalmente 2 litros de gás, tá? Ou 2.000 ml. É o limite máximo que a gente pode trabalhar. Normalmente, uma sessão ela vai ter, em média, entre 1.000 e 1.200 ml. Esse é o limite, essa é a quantidade normal que a gente administra dentro do nosso paciente. Entre 1.000 e 1.200 ml. Limite máximo do máximo do máximo. Não posso ultrapassar 2.000 ml.
Por que que eu não posso ultrapassar? Porque senão eu aumento muito o anidrido carbônico lá na minha corrente sanguínea e eu acabo mudando o pH sanguíneo. Consequentemente, eu tenho o quê? Uma acidose metabólica. E isso gera um problema para o meu organismo que vai gerar uma bela de uma intercorrência, tá? Então, a gente sempre trabalha em média até no máximo 2.000 ml. Bem seguro, bem tranquilo, trabalhando nessa forma. Quero extrapolar isso. Gilmar, se eu extrapolei isso, pode sim levar a óbito, tá? Você tem intercorrências aí que você pode gerar desmaio, aumento de pressão, convulsão, coma, até óbito, tá? Então depende muito do volume que você administra. Quanto maior o volume, maior são os riscos, tá? Então, uma faixa aí de 1.200 por sessão, tá? Então, por sessão, ele vai ser o quê? Bem tranquilo. Combinado? Então, é muito sossegado. E aí, normalmente, quanto que eu aplico por ponto? Por exemplo, tem lugares que eu aplico 150 ml, 200 ml, depende muito do tamanho da região. Abdômen, eu chego a aplicar o quê? 500 ml por área. Então, quando eu pego o abdômen, do lado direito eu aplico 500 ml, do lado esquerdo eu aplico 500 ml. Eu divido em alguns pontos, então normalmente 4 a 5 pontos, e coloco ali 100 ml por ponto. Fica mais confortável para o seu paciente. E você vai o quê? Batendo assim, ó, você vai tocando na pele do paciente com gaze, enquanto está com a agulha dentro injetando, você deixa mais confortável a aplicação. Então você vai tocando assim, ó, com gaze próximo da região, tá? Só para dar o quê? Um conforto para o paciente. Ele fica muito mais tranquilo quando você faz isso. Então, essa normalmente você vai variar aí. Para celulite, você consegue aplicar 500 ml num glúteo? Nas primeiras sessões, não, porque está muito inflamado. Então, você normalmente aplica o quê? Primeira sessão, 100 ml, 200 ml, e aí o paciente aguenta essa quantidade. Com o passar das sessões, você consegue ir aumentando esse volume. Eu faço aplicação de até meio litro em cada glúteo, tá? No direito e no esquerdo, mas aí depois da quinta, sexta sessão, aí já desinflamou bem o tecido e aí você consegue. Mas o que gera maior quantidade de dor é o volume total que você aplica no ponto? Não. Não é o volume total. Vai o quê? Vai fazer o quê? Você vai ter o segredo agora de como não deixar o seu paciente com dor, que é aqui, ó, no flow. O flow é o quê? É a vazão de gás. O que é a vazão de gás? Quantos ml de gás vão entrar no seu paciente por minuto? É o fluxo de gás que vai entrar no seu paciente. Então, você vai aplicar 500 ml, ok? Esses 500 ml você pode fazer assim, ó, entrar tudo de uma vez. Imagina que você pegou uma bexiga e você faz assim, ó, e assopra ela com força. O que vai acontecer? Vai entrar tudo de uma vez aquilo lá, vai fazer assim ó, com a bola, com a bexiga. Buf. Imagina isso dentro do seu corpo. Agora você pode ir fazendo assim, ó, devagarzinho, lentamente. Como que vai acontecer? O ar vai entrando na bexiga, ela vai expandindo, que ela nem percebe, ele vai espalhando e nem percebe. Então, quanto maior a vazão por minuto, mais dolorido é o procedimento. Quanto menor a vazão por minuto, mais tranquilo é o seu procedimento. Então,
Na literatura tem as vazões que a gente tem que usar, as variações. Mas eu vou dizer para vocês que vocês usarem aquelas vazões, normalmente dói. Agora, para gordura localizada, o pessoal sempre fala assim, 120, 150 ml por minuto. O que quer dizer isso? Se eu aplico 150 ml por minuto, e eu quero aplicar num ponto 150 ml, eu vou demorar o quê? 1 minuto naquele ponto, com a agulha lá dentro. Eu quero aplicar 300 ml num ponto, se eu tenho um fluxo de 150 ml por minuto, em 2 minutos eu já apliquei os 300 ml. Agora, se eu trabalhar, por exemplo, numa celulite entre 70 e 90 ml por minuto para celulite, primeira sessão 70 ml. Demoro mais a sessão para fazer. Eu vou demorar mais tempo para aplicar o quê? O meio litro. Só que ele não vai doer tanto. Ele vai entrando bem lentamente, bem tranquilo e vai ser super confortável para o paciente. Você vai conseguir colocar uma quantidade de gás maior até ele começar a sentir dor. Agora, quando você já pensa em gordura localizada, não está inflamado. Então, entre 100 e 120 ml por minuto para gordura localizada, é super confortável. Então, você vai conseguir o quê? Fazer a aplicação de forma muito prática. E aonde você vai usar esses parâmetros? Você vai usar aqui, ó. Então, quando você vem aqui, você ligou o aparelho, você tem aqui, no primeiro sinal aqui, vai ser o quê? O set volume. Então, você vai programar aqui qual que você quer. Então, por exemplo, eu quero 10 ml, 20, 30. Você vai programando aqui essa parte. Eu sei que no vídeo não vai dar para ver muito bem essa parte, porque a iluminação deixa bem difícil. E a tela é clara, então fica bem difícil. Depois, você vai fazer o quê? Joga para o lado e aí você vai ter o seu programa aqui do quê? Do flow. O flow vai ser, então, quantos ml por minuto que vai colocar. Você também coloca lá, ó. Você programa lá, por exemplo, 80 ml. Então, vai passar 80 ml de gás pela nossa mangueirinha. Aqui, ó. Aqui está o nosso aplicador, ó. Esse daqui é o pontinho onde nós vamos conectar aqui. Aqui vai colocar a agulha e vai passar por aqui o que? Em 1 minuto, 80 ml de gás. Então eu tenho esse controle. E aí, se eu apertar para começar, ele vai começar a passar esse gás e aqui, ó, ele vai marcar a quantidade de gás que ele está fazendo. Então, quando eu dou um start aqui, ó, eu dei o start, ele vai começar a sair o gás aqui. O gás é inodoro, insípido também, não tem cheiro, não tem cor, nada disso. Você vê aonde? Que está aqui, ó. Aqui está mostrando que está ligado o fluxo. E aqui você começa a ver que está o quê? Aumentando o volume. Então já está em 24, 25, 26 ml, ó. Eu dou um stop, ele para. Ao parar, ele mantém o volume aqui, ó. Eu coloquei 28, ele continua o volume aqui. Se eu dou um start de novo, então mudei o ponto da agulha, eu aperto aqui, ele vai o quê, ó? Ele vai voltar a contar, ó, 30, 31, 32. Então a gente sempre coloca por ponto números redondos. Então 100, 50, para facilitar o quê? O nosso cálculo. E aí eu posso fazer o quê? Deixar aqui no livre. Então eu deixo o fluxo livre. Eu não programo ele para, por exemplo, 10 ml. Quer ver? Ó? Vou programar aqui para 10 ml. Quando eu programo 10 ml, ele faz o quê? Ó? Liguei, ele demora um tempinho, ele começou a emitir o fluxo. A hora que ele passar 10 ml, ele vai apitar. Pronto, ó. Ele apitou e já
desligou. Então ele faz isso de forma automática. Você pode escolher qual é a forma que fica o quê? Mais confortável para você. Então, essa é a característica. Só que tem um detalhe. Ele tem um botão aqui embaixo que é o rating. O que é o rating? É o aquecimento. O gás ele está gelado dentro do cilindro, está a temperatura ambiente. Se eu colocar esse gás à temperatura ambiente dentro do paciente, o paciente vai sentir muita dor. Então, o que ele tem no sistema dele? Um aquecedor. Ele aquece esse gás para que ele entre já na temperatura corporal. Quando ele entra na temperatura corporal, ele fica mais tranquilo de receber. Então, é muito mais prático para o seu paciente quando o rating, tá, que é o aquecimento, ele está no ligado. Então, assim que são os parâmetros que nós vamos trabalhar para a questão da gordura localizada. Preparado aí, é só fazer o quê? É só pegar agora o nosso aplicador, colocar a agulha, fazer a antisepsia e fazer o quê? A aplicação no nosso paciente. Então é bem tranquilo. Eu vou liberar durante a semana alguns vídeos de aplicação desse material, tá? Então eu vou aplicar em alguns pacientes e vou mostrar para vocês. Vou deixar aqui disponível para vocês estarem vendo esse material, como que faz a aplicação e a avaliação do paciente. Combinado? Então, o que vocês acharam? Gostaram desse material? Acharam bacana? Bem legal ou não? Me conta. Como que foi hoje essa parte? Pessoal, tem bastante perguntas aqui hoje. Vamos lá tirar algumas dúvidas aqui do pessoal. Vamos pegar aqui agora as dúvidas. Olha, estou olhando aqui, tem bastante gente assistindo, mas tem pouca curtida, hein? Vamos dar um curtir aí, vamos ajudar a gente também. Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá. Qual é a quantidade ideal por... Deixa eu ver aqui, espera aí, calma aí. Pronto. Qual é a quantidade ideal ou tempo por área? Adriana pergunta. Adriana, quantidade por área para gordura, eu uso em média 100 a 150 ml. Eu começo normalmente com 100, vou bem tranquilo com 100 quando meu paciente é a primeira vez que ele está vindo, e eu vou sempre avaliando o paciente. Você não tem uma quantidade ideal. Quanto menor o volume por picada, você tem que fazer o quê? Mais picadas no seu paciente. Aí é desconfortável. Então você tem que controlar o quê? Você tem que ter um bom senso. Fazer o quê? Você aplica o gás carbônico, deixa o paciente, vai conversando com ele e perguntando como que tá sentindo bem, tá sentindo dor? Não. Se ele não está sentindo dor, pode ir até 100, 150 por ponto, tá? Eu gosto muito de 150. Agora, paciente começou 50, está sentindo dor? Tira e coloca outro. Faz um ponto 2 centímetros do lado. Agora, colocou 150, pode dar um espaço de 3 a 4 centímetros, não precisa ser tão próximo. Porque lembrando que o gás, ele espalha. Ele vai espalhar por todo o tecido. Vocês vão ver um vídeo que eu vou postar para vocês de um paciente que eu vou mostrar como você pode fazer até 500 ml em um único ponto. Eu faço assim em mim, tá? Em pacientes eu demoro um pouco para fazer, mas eu também chego a fazer, dependendo do paciente, como ele se comporta na questão da dor. Se ele está bem tranquilo na questão da dor, eu faço até 500 ml em um único ponto para fazer uma região, por exemplo, de abdômen. Dá um resultado bem bacana e você consegue espalhar esse material, esse gás, porque ele vai difundir por todo o tecido de forma bem prática e tranquila. Tá? Manuelita pergunta, professora, então depois de aplicar carboxy, pode fazer atividade? Não pode, Manuelita, tem que fazer. É essencial fazer atividade física logo depois que você vai o quê? Logo depois que você vai fazer.
Perguntaram aqui também a Carmen e a Adriana sobre o certificado da aula de ontem. No link que está aqui no vídeo de certificado, e tem o link nesse vídeo e tem no vídeo de ontem, tá? Ontem eu falei, ontem o conteúdo foi muito bom, tá? Muito legal. Assistam também. E está disponível já o certificado da aula de ontem. Dá uma olhada, porque o conteúdo de ontem foi para atração de clientes e foi assim, muito legal. Foi 1 hora de atração para as pessoas, tá? Para transformar em clientes. Manuelita, conheci um aparelho que o aquecedor era separado. Tinha já, mas esse é antigo, hein, Manuelita? Esse denuncia, hein, Manuelita? Pelo amor de Deus, tá? O Onyx pergunta: resultado rápido, carboxterapia ou ozonioterapia? Onyx, os dois vão ter mecanismos diferentes e ações semelhantes. Por quê? Ozonioterapia você aplica O3. Ele vai ser transformado em O2 dentro do nosso organismo e quem faz o efeito é o O2. CO2 entra no nosso organismo, é eliminado e converte e quem vai fazer efeito é o O2. Então, eu não podia responder naquela hora porque eu não tinha falado sobre isso, sobre o mecanismo de ação. Então, o efeito em si, ele é muito semelhante. São mecanismos diferentes, mas a técnica é semelhante. Eu já fiz as duas técnicas em mim e achei o mesmo resultado, tá? Então, tem praticamente o mesmo resultado. E aí vai muito de gosto. Se você tem a formação em ozonoterapia, você pode fazer ozonoterapia ao invés de carboxi. Você não vai juntar as duas, tá? Você faz uma ou outra. E aí você consegue ter um resultado bem legal, tá bom? A Mirtz, eu não entendi aqui. Mirtz, qual ultrassom que você queria saber, Mirtz? Eu não entendi a sua pergunta aqui. Mas ultrassom, para quem tem implante dentário, não é bom fazer, tá? Implantes dentários no facial, evita. Se for isso daí, tá? Facial não, mas se for corporal, aí não tem problema. Mais alguma dúvida, pessoal? Como que estão aí na questão das dúvidas? Já vou deixar aqui, semana que vem nós vamos fazer a aula, nós vamos ter conteúdo aqui segunda à noite, terça tarde e quarta-feira à noite. Então nós vamos ter conteúdo aqui semana que vem até não poder mais para vocês profissionais da área da saúde. Então prestem atenção. Na segunda-feira nós vamos fazer uma aula prática para o pessoal da Faculdade Metropolitana. Então os alunos lá da Faculdade Metropolitana, nós vamos ter um encontro de férias na segunda-feira às 7 horas da noite, onde nós vamos trabalhar uma atividade prática. Terça-feira, nós vamos falar sobre a questão de gestão de clínicas e na quarta-feira, nós vamos trazer mais um conteúdo na área da estética. Eu já vou passar quem está no grupo, tá? Quem está lá no grupo dos cursos online de quarta, quem está assistindo e não está, tem um link aqui dentro, aqui na descrição para você se inscrever. Eu vou colocar lá amanhã qual o tema, eu vou liberar o grupo para vocês falarem para mim qual o tema da próxima aula que vocês querem. Tá? Então, eu vou abrir o grupo para vocês poderem falar quais são os temas que vocês querem que eu fale aqui nas próximas semanas. Tá? Então, podem colocar lá o tema de vocês, pode ser que não seja semana que vem, pode ser na outra, que aí nós já vamos o quê? Organizar esses conteúdos para estar falando aqui com vocês. Combinado? Tranquilos isso? Gostaram desse conteúdo? Foi tudo bem? Foi tudo tranquilo? Como que foi? Me conta um pouquinho.
Escreve aí para mim se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que que vocês acharam. Então, já vejam essa parte. Uma horinha aqui de aula, tranquila. Qualquer coisa, pessoal, estamos aí à disposição. Aproveito para vocês, acessem nosso canal aqui no YouTube, tem muito conteúdo para vocês. Acessem o nosso site também, que tem vários materiais que vocês podem estar utilizando. E no nosso grupo de cursos, que também sempre estou divulgando algumas informações para vocês. Combinado? Quero desejar a todos uma ótima semana, bons estudos e boas vendas também. Um grande abraço e até a próxima semana.